Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Americana e a todos que estão nos acompanhando através deste canal. Nós queremos agradecer a Deus por essa data tão especial que essa amada igreja está comemorando. São 73 anos de organização, são mais de 100 anos aí de trabalho presbiteriano aqui na cidade de Americana, na região. E eu quero agradecer muito aqui, nesse momento, quero agradecer o conselho da igreja, na pessoa do reverendo Ailton, que nos fez esse convite e nos deu esse privilégio de participarmos deste culto e de participarmos desta comemoração especial da vida dessa igreja. Quero trazer aqui, queridos, o abraço fraterno da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Em nome do conselho e em nome de toda a igreja, nós trazemos aqui o nosso abraço fraterno e nos alegramos juntamente com essa igreja por essa data tão especial e por aquilo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Nesta manhã que nós estamos nos reunindo para louvar, para cultuar a Deus, eu quero começar lendo o Salmo de número 124. Salmo de número 124, que nos diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, a expressão que nós encontramos aqui nesse salmo, principalmente na parte inicial, que diz aqui: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E eu creio que durante toda essa jornada, todo esse tempo de trabalho presbiteriano, realizado aqui na cidade de Americana, que através desta igreja, Deus sempre esteve ao lado. Certamente, quando todos aqueles que contribuíram para a realização dessa obra, olham para a história dessa igreja, podem dizer: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É Ele que nos faz caminhar em vitória quando nos dispomos a fazer a obra do Senhor. Então, queridos, eu quero fazer uma oração para invocarmos o nome do Senhor, para que o Senhor esteja conosco, esteja presente nesse momento em cada família reunida, cada lar, aonde você estiver, o Senhor esteja presente e manifestando a sua graça, a sua força e se revelando a nós a cada dia como aquele que está sempre ao nosso lado. Vamos orar, queridos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta hora agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, porque sempre o Senhor esteve ao nosso lado, nos ajudando nesta caminhada, na caminhada da fé, na caminhada que o Senhor tem escrito para as nossas vidas. E certamente assim foi durante a história desta igreja, quando o Senhor em todo esse tempo levantou servos do Senhor, servas do Senhor, para realizarem esta obra tão relevante, tão importante, tão transformadora, que tem sido a obra desta igreja. E agora, Senhor, que a Tua presença nos encha, e que possamos ter um tempo aqui adorando o Senhor, servindo ao Senhor, e ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, falando conosco. Nos abençoe, e nós nos rendemos ao Senhor, que é o centro desta adoração, o centro desse culto nesta manhã. Em nome de Jesus, o Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Eu quero ler mais um salmo. A gente vai ler alguns salmos aqui neste culto. Este salmo é um salmo de preparação para o nosso momento de contrição na presença do Senhor. Convido os irmãos que estão acompanhando para que abram suas Bíblias no salmo de número 32. Salmo bastante conhecido. O salmo que fala da graça do Senhor que pode perdoar os nossos pecados. Salmo de número 32. Eu quero ler apenas do versículo 1 ao versículo 5. E após a leitura deste texto, nós vamos cantar o hino 74, nos preparando para a oração de confissão, de arrependimento na presença do Senhor. Salmo 32, versículo de número 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos cantar o hino 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou.
sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti agora, reconhecidos, Senhor, que nós nada temos, nada podemos fazer, nada conseguimos realizar de nós mesmos, pois somos pecadores, somos fracos, e somente a misericórdia e a graça do Senhor pode nos perdoar os pecados. Somente o sangue de Jesus. Por isso, nesse momento, Pai, nós confessamos que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão. Limpa-nos, perdoa-nos conforme a Tua graça maravilhosa, para que possamos continuar Te servindo nesse culto, Te adorando, louvando o Teu nome, porque só o Senhor é santo. Perdoa-nos, ó Pai, e já Te agradecemos. Como diz o salmista, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Nós já Te agradecemos porque temos certo o Teu perdão pelo sangue de Jesus. E no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. É muito importante esse momento de contrição, de arrependimento, porque nós nunca podemos nos esquecer que tudo foi por causa do sangue do Cordeiro. Tudo foi por causa de Jesus. Se hoje a gente pode louvar a Deus, se nós podemos celebrar o Senhor, se nós podemos servi-lo, se nós podemos desfrutar da sua presença, tudo foi por causa do sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados. Eu quero convidar você para mais uma leitura, para nós, na sequência, cantarmos um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 95, queridos. Vamos abrir o Salmo de número 95 e nós vamos ler apenas o versículo 1 até o versículo 6. Salmo de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Amém? Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que convite maravilhoso
que nós recebemos da palavra de Deus nesta hora. E por isso, queridos, eu convido para nós cantarmos o hino de número 17, Deus seja louvado. Vamos adorar ao nosso Deus, que é digno, que é tremendo, que é grandioso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Deus seja louvado, hino de número 17. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Nós te louvamos, Senhor, Deus Supremo, Deus de Israel e Deus da igreja. Nós reconhecemos a tua grandeza, nós nos alegramos em te louvar, nós te bendizemos porque o Senhor é grande, tremendo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por cada família que assiste esse culto agora, por cada lar, por cada pessoa que está conosco nesse momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Agora nós vamos nos focar no texto que vamos trazer a mensagem para os irmãos nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrir em Romanos, no capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 5. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso
pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oremos. Maravilhoso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e ela é o que nos alimenta, ela é a luz para o nosso caminho, ela é o pão vivo que é capaz de matar a nossa fome. E agora eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja me usando, esteja dando entendimento a todos os ouvintes, que a unção do Teu Espírito que nos faz comunicar a Tua palavra e nos faz ouvi-la e entendê-la, seja sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus queridos, quando nós falamos de igreja, e esta é a razão pela qual nós estamos aqui para cultuar o Senhor e participarmos deste mês especial de celebração dos 73 anos de organização dessa igreja. Quando nós falamos de igreja, é importante que a gente saiba que igreja somos nós, somos todos que fomos alcançados por Cristo. Igreja começa com pessoas, e a igreja vai terminar com pessoas. Nesse meio caminho existe uma história, nesse meio caminho existe uma construção, neste meio caminho existe uma instituição que viabiliza com que essa igreja possa realizar a sua obra em um determinado local físico, em uma cidade, uma região, em um bairro. Mas a igreja, na verdade, ela começa com pessoas, com gente, como eu e você. E o início dessa igreja se dá por meio da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas não somente lá na cruz do Calvário. A obra de Jesus desde o seu nascimento aqui entre nós e até a sua ascensão no reino do Pai. A obra completa de Jesus. Ela que fez com que houvesse pessoas e através dessas pessoas houvesse a igreja, que somos nós. E aí, meus queridos, quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 até o capítulo 8, John Stott diz que esses capítulos Paulo usa para fazer uma descrição bastante detalhada do Evangelho, do plano de salvação, da obra salvífica de Jesus. Então, John Stott diz que dos capítulos 5 a 8 nós encontramos aqui o bojo da mensagem da carta aos Romanos. E aí nós, então, estamos no início desta parte importante da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do seu primeiro versículo, quando ele trata na primeira palavra sobre o tema da justificação.
Ele diz aqui, justificados. Ou seja, ele está se referindo à comunidade a quem ele escreve como pessoas justificadas. E aí, então, eu volto para o início da nossa mensagem de hoje. A igreja começa com pessoas. Ela vai terminar com pessoas. E que pessoas são essas? Quais são as pessoas que fazem parte da igreja? O que é a própria igreja? São aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. E o que significa esta expressão justificado? De uma forma muito simples, para não entrarmos aqui em questões mais teológicas, embora na simplicidade nós estamos fazendo teologia também. Justificado se refere ao fato de que Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a sentença que estava sobre nós. Quando na cruz ele disse aquela expressão tetelestai, ele disse está pago, está consumado. Naquele momento nós somos então justificados. A dívida que estava em nosso nome, porque o salário do pecado é a morte. A dívida que estava sobre o nosso nome, ela foi paga. Então, nós passamos a ser justificados e por isso, então, passamos a ser chamados de justos. A justiça é de Deus e não a nossa, porque nós somos incapazes de cumprir a justiça de Deus. Nós fomos, então, justificados por Cristo. E é isto que o apóstolo Paulo trata nesses versículos iniciais que nós acabamos de ler. Sobre esta justificação. E o que esta justificação tem a ver conosco? E o que esta justificação nos traz de benefício? O que esta justificação nos traz de bênçãos espirituais? Como ele mesmo, Paulo, escreve aos Efésios, dizendo que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos de uma forma rápida e tentar mostrar de uma forma clara a mensagem desse texto. Então, nós somos justificados. A igreja é composta por pessoas que foram justificadas. E quais são os frutos? Quais são os frutos? Ou qual é a consequência desta justificação? É isso que Paulo fala nesse início do capítulo 5. E aí, eu encontro aqui 3 expressões, 3 bênçãos, 3 frutos da justificação na nossa vida. E que se referem a 3 momentos históricos também da nossa vida. Olhemos para o texto, diz aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos, em primeiro lugar, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, o primeiro fruto desta justificação nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, é a paz. Paz com Deus. E que paz é esta, meus amados? Paulo aqui não está se referindo à paz interior. Paulo não está se referindo àquela paz que ele escreve aos Filipenses, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Paulo não está se referindo aqui à paz que Jesus diz, a minha paz vos dou. Não é essa paz de espírito,
não é a paz na alma, no sentido emocional, no sentido de tirar de nós a inquietude do nosso coração. Embora esta paz Jesus nos dá, embora esta é uma promessa de Deus para a nossa vida, que nós vamos ter paz no nosso coração. Mas aqui no nosso texto, ligado ao tema da justificação, o apóstolo Paulo, ao usar essa expressão paz com Deus, nós estamos justificados mediante a fé, e agora nós temos paz com Deus, fala de um tempo do passado. Ou seja, está se referindo a um momento em que ele nos reconciliou consigo mesmo. Está se referindo, se a gente pudesse usar aqui um tempo, um cronograma nosso, está se referindo ao momento que nós fomos convertidos a Jesus. Ou seja, esta paz aqui se refere à mudança de status do nosso relacionamento com Deus. Porque antes de conhecermos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós vivíamos distante da realidade da presença de Deus. Nós estávamos condenados. Nós estávamos separados da comunhão. Éramos inimigos de Deus. Então Paulo fala aqui que o primeiro fruto da justificação é o fato de Deus agora nos reconciliar com Ele mesmo. Foi iniciativa de Deus, foi obra de Deus, foi por meio de Jesus Cristo. E agora não somos mais inimigos de Deus, não somos mais distantes de Deus, não estamos agora separados de Deus, mas por causa da justificação, queridos, nós agora temos paz com Deus no que se refere a termos um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal, um relacionamento direto com Deus. O véu que nos separava já não nos separa mais. O pecado que fazia esta separação já não está mais nos dominando. Jesus, então, nos aproximou de Deus. E agora nós somos chamados amigos de Deus. Temos paz para nos relacionarmos com Deus. Estamos em paz com Deus. Estamos em relacionamento com Deus. Estamos em uma vida de proximidade de Deus. Olha que bênção. Antes da nossa conversão, nós não conhecíamos a Deus, não sabíamos falar com Deus, não conseguimos ouvir Deus falar conosco, não conseguimos entender Deus, nós não tínhamos nenhum conhecimento a respeito de Deus, porque todo esforço nosso de conhecer a Deus era inútil. Porque toda filosofia humana na tentativa de conhecer a Deus é inútil. Mas por causa da justificação, por causa da obra de Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Então, quando Paulo fala aqui que nós temos paz com Deus, ele está falando de uma experiência que está lá atrás, de um ato concreto e objetivo que já aconteceu. Nós já temos paz com Deus, nós já temos relacionamento com Deus, nós não somos mais separados de Deus. Isso já aconteceu, está lá atrás, no momento, para entendermos o nosso momento histórico,
mas isso já aconteceu lá na eternidade, mas no momento em que o nosso coração se rendeu a Cristo, nós passamos então a termos um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal com Deus. Passamos a conhecê-lo, como diz o profeta no Velho Testamento, Jeremias, na Nova Aliança, todos me conhecerão. Esse todos são todos aqueles que estão justificados, que foram justificados, que serão justificados na presença do Senhor. Então, o primeiro fruto, a primeira bênção da justificação é, queridos, uma experiência única, que é a experiência da reconciliação com Deus, ou seja, a paz com Deus, paz em relacionarmos com o Senhor. O segundo fruto da justificação, meus amados, nós encontramos na sequência do texto, quando diz no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha aí, segundo fruto da justificação, segunda bênção da justificação, é alcançarmos a graça. Paulo fala aqui que nós obtivemos esta graça na qual nós estamos firmes. Mas, na verdade, é a graça que nos alcançou. Mas Paulo expressa aqui de que a mesma fé que nos levou a ter a paz com Deus é a mesma fé que nos levou a experimentarmos da graça de Deus sobre a nossa vida. E a fé, ela é dom de Deus, é a própria iniciativa de Deus, colocando no nosso coração. Então, o segundo fruto desta justificação é a graça. O que é a graça? Todos nós sabemos, né, queridos? A graça é o presente imerecido. Isso significa dizer, dentre tantas outras coisas, que a graça aqui se refere ao tempo que nós estamos vivendo. Se a paz com Deus é uma experiência que ficou lá atrás, porque foi no momento que nós fomos reconciliados com Deus, a graça se refere a esse tempo que nós estamos vivendo, queridos. A nossa jornada, a nossa caminhada, é a graça de Deus que nos faz permanecermos firmes. É a graça de Deus que nos sustenta nas nossas fraquezas. É a graça de Deus que nos faz permanecer na caminhada. É a graça de Deus que tem sustentado a vida dessa igreja, a vida dos irmãos, que tem sustentado os líderes, que tem sustentado todas as pessoas que contribuíram ou que estão contribuindo para esta obra. Então, quando Paulo fala aqui da graça, ele está se referindo desta força divina, desta ajuda, desse sustento, desta provisão de Deus para a nossa vida no presente, no hoje. Como Deus falou com o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das nossas limitações, de lidar muitas vezes com as situações difíceis da nossa vida cristã, os desafios de sermos cristãos nesta geração, os desafios de permanecermos firmes na palavra de Deus diante de tantas suposições e teorias da nossa geração
que são opostas, contrárias à palavra de Deus, permanecemos firmes diante de tantas tentações e ciladas do pecado, diante de todas essas situações adversas. É a graça do Senhor que nos faz permanecer. Porque se não fosse pela graça, meus queridos, nós não suportaríamos a nossa jornada e os desafios da nossa fé cristã. Então, o segundo momento que Paulo nos mostra aqui, como fruto da justificação, é essa graça que se refere a esse tempo que nós estamos vivendo, até o momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo. É a graça que vai nos sustentar o tempo todo, nas lutas, nas dificuldades e na fé, principalmente, para não nos afastarmos e não negarmos a nossa fé. É pela graça. E aí nós temos a terceira bênção, o terceiro fruto da justificação, que é a consequência do versículo 2, quando ele fala: e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. A terceira bênção, o terceiro fruto da justificação, queridos, é a glória. É a esperança da glória. E isso nos direciona para frente. Nos direciona para algo que nós esperamos, que nós ardentemente, como toda a criação, aguarda, que é a manifestação da glória de Deus. Terceiro fruto da justificação é a esperança da glória, queridos. Nós vivemos aqui nessa expectativa de um dia contemplarmos toda a glória de Deus. Nós caminhamos aqui como crentes, como igreja, nós caminhamos aqui na expectativa do reino de Deus, da chegada do dia glorioso, da vitória do nosso Deus, da glorificação plena do Senhor, quando Ele vai nos chamar para si e nós vivermos a presença plena da glória de Deus. A esperança da glória. E quando Paulo fala da esperança dessa glória, daquilo que há de acontecer, nós temos aqui no texto Paulo nos mostrando que até chegarmos a esse tempo de desfrutarmos da glória de Deus, nós vamos ser forjados por Deus. Ele vai tratar do nosso caráter para nos colocar o caráter de Cristo nas nossas vidas. O que isso significa dizer? Significa dizer, queridos, o que ele descreve aqui na sequência do texto. Quando ele diz aqui, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que ele fala aqui? Ele fala dessa esperança. Ele diz assim, não só a esperança da glória, mas para nós chegarmos na esperança da glória, nós também vamos ter que aprender a nos gloriarmos também nas tribulações. Então vamos lá, vamos recapitular. Os frutos da justificação. O primeiro passo
é a nossa reconciliação com Deus. Nós passamos a ter paz com Deus. O status da nossa vida foi mudado de inimigo para amigo de Deus. Segundo, nós fomos alcançados pela graça. A graça que nos sustenta no tempo que vivemos hoje e nos sustentará até o final. E em terceiro, é a esperança da glória. Só que até chegarmos na esperança da glória, nós vamos passar por um processo de crescimento e de tratamento e de formação do caráter, até que a gente tenha um caráter conforme o caráter de Cristo. Então Paulo fala aqui, vamos nos gloriar também nas tribulações. E quando ele fala de tribulações aqui, meus amados, ele está se referindo às perseguições, aos contratempos que os irmãos, as igrejas do primeiro século passavam por confessarem a fé em Jesus. Ou seja, eles eram perseguidos e muitos foram mortos. Muitos tiveram que sair de suas cidades, suas casas, por causa de Cristo, por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos tiveram suas vidas totalmente transtornadas. Muitos tiveram suas vidas ameaçadas. Viviam sob ameaças. Viviam sob medos, perseguições. Quando ele fala de tribulações, ele está se referindo a essas situações. Então ele diz assim, amados, vamos nos gloriar também nessas tribulações, nessas lutas, por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da nossa fé em Cristo. Vamos nos gloriar nisso, porque isso vai fazer com que outras virtudes venham sobre as nossas vidas. Porque a tribulação, a perseguição, por causa do Evangelho, vai produzir em nós perseverança. Ora, a perseverança deve ser uma das virtudes principais na vida do crente. Porque nós não podemos abandonar a nossa fé por qualquer motivo. Nós não podemos abandonar a nossa fé por situações maiores que sejam, porque como eleitos em Cristo, nós vamos aprender com muita dor, com muita luta, muitas vezes, o poder da perseverança. Porque aquele que perseverar até o final, este sim vai ver a glória de Deus. Para sermos cristãos, nós precisamos demais da perseverança. Há pessoas que desistem fáceis das coisas. Pessoas que não podem passar por uma adversidade, uma objeção, que abandonam o projeto, abandonam os seus planos. Mas com a fé cristã não pode ser assim. Não importam as lutas. Às vezes achamos que não vamos vencê-las. Na maioria das vezes, aliás, nós achamos que não podemos vencê-la. E nós estamos certos. Nós não podemos vencê-las. Mas o que nos faz vencer é a graça do Senhor, que está nos sustentando nesse tempo aqui que nós vivemos. Então veja como é importante, queridos, a tribulação, porque a tribulação ela vai produzir a perseverança. E uma vez que a gente permanece perseverante nas lutas, nós adquirimos outra virtude importante, que é a experiência, que é a maturidade. Nós temos que crescer
Nós temos que deixar de ser meninos. Nós temos que deixar de ser crianças. Nós temos que experimentar a cada dia um nível mais profundo da nossa caminhada com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo. Veja como Paulo vai trabalhando de uma forma progressiva. A tribulação é necessária. Vamos nos gloriar também na tribulação, porque ela vai produzir em nós perseverança. E a perseverança vai produzir em nós a experiência, a maturidade. E a experiência, então, uma vez confirmada, vai produzir em nós a esperança. Voltamos para o tema da esperança, esperança da glória. A esperança da glória, vamos nos gloriar na esperança da glória, mas vamos nos gloriar no processo de Deus de tratamento da nossa vida, que é permitir que a gente passe por tribulações, porque as tribulações vão produzir em nós a perseverança, que uma vez confirmada vai produzir em nós a experiência, a maturidade, que uma vez confirmada vai voltar a produzir em nós a esperança. A esperança do quê? A esperança de que tudo isto vai valer a pena. A esperança de que toda dor e sofrimento e renúncia que a gente possa passar aqui vai valer a pena, porque nós estaremos com o Senhor na sua glória. A esperança da glória. E quando ele fala da esperança, ele diz aqui, só para terminarmos, ele diz aqui, ora, a esperança não tem dúvida. A esperança não se confunde. Não tem equívoco nessa esperança. Ora, a base dessa esperança é o amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Ora, a esperança que nós sentimos, a certeza da esperança, a expectativa que nos faz movermos em direção ao projeto, propósito final de Deus para a nossa vida, que é estarmos com Ele na glória, ela é verdadeira e ela é testificada dos nossos corações pelo amor ou com o amor de Deus, mediante o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz entendermos e aceitarmos que Deus verdadeiramente derramou o seu amor nos nossos corações. É a mesma coisa de você falar para uma pessoa que você encontra na rua, olha, Deus te ama. Para algumas pessoas que você falar isso, Deus te ama, não vai significar nada para ela. Ela não vai entender nada do que você está falando. Mas para outras pessoas que você falar, olha, Jesus te ama, Deus te ama, ela vai ser tocada. Ela vai compreender suas palavras e ela vai sentir esse amor de Deus. Por isso que evangelizamos. Nós não sabemos quem são os chamados, quem são os escolhidos, nós evangelizamos e o Espírito Santo que faz a obra de convencer o coração da pessoa que ouve o evangelho, que Deus o ama. E esse amor, uma vez derramado no seu coração, jamais será arrancado. O amor de Deus, uma vez derramado nos nossos corações, jamais será arrancado. Todo aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. E é o amor de Deus que testifica que a nossa esperança é verdadeira. Portanto, meus queridos, veja que nesses 5 versículos nós encontramos aqui o resumo do fruto do Espírito, da bênção, do fruto do Espírito, não, desculpa, nós encontramos aqui o resumo do fruto da justificação, as bênçãos da justificação. Esse resumo está em que
uma vez justificados em Cristo, nós, lá atrás, ou podemos dizer na eternidade, nós passamos a ter amizade, paz com Deus, deixamos de ser inimigo. Segundo fruto da justificação, segunda bênção dessa justificação, é então a graça que nos foi derramada. E essa graça que nos sustenta na nossa caminhada, na nossa vida. Terceiro, é aquilo que vai acontecer lá na frente. Está focado lá no futuro, que é a esperança da glória de Deus. É a esperança de que em algum momento vai chegar o tempo de nós vermos a glória de Deus na eternidade. Veja quantas bênçãos temos recebido da parte de Deus. Que você e eu, nesta manhã, possamos nos lembrar e glorificar a Deus, porque tudo que acontece na nossa vida hoje é por conta da justificação. É porque Jesus pagou o preço para a nossa justificação. Que essa igreja querida e amada possa caminhar debaixo dessas três bênçãos: da paz com Deus, da graça, da esperança, da glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a sua família, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de número 177, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos no seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas
vamos orar e após a oração nós vamos impetrar a bênção e nos despedirmos deste culto nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos a clareza da tua palavra, temos a direção dos teus ensinamentos que nos fazem caminhar de conformidade com o projeto, plano eterno do Senhor para as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pela vida dessa igreja, por tantos anos que ela tem sido referência nessa cidade, pela obra de evangelização, pela obra social, pela relevância dessa igreja na cidade de Americana. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua liderança, que o Senhor continue abençoando os seus pastores, continue abençoando cada departamento interno, cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem, adolescente, adultos e os idosos. Pai, que a tua boa mão e a tua bênção e os frutos da justificação estejam sempre na vida desses irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, que agradecemos e oramos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor, um ótimo domingo a todos em Cristo Jesus.